Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui, curta, comente. Isso tem pouca relevância para o canal em si, ou para mim. Mas entenda que essa mensagem ela é impulsionada à medida que gera movimento nessa plataforma. Então, se você puder, impulsione, compartilhe, mande essa mensagem para alguém. Eu acredito que ela tem muito a acrescentar na vida de muitas pessoas. Na vida de todos, para dizer a verdade. Então vamos lá. Paternidade versus paternalismo. Eu estou gravando isso às 3h30 da manhã. Acordei um pouco depois da meia-noite e tive experiências preciosas no momento de oração ali. E não compartilhar esse tipo de conhecimento ou essa compreensão do que Deus revela é tão antinatural que é insuportável. À medida que Deus revela, instrui, capacita, falar sobre isso é como respirar. Paternidade versus paternalismo. Vamos entender primeiro um conceito básico, prático, só para a gente facilitar a leitura do vídeo aqui, tá? Paternidade é uma coisa positiva, né? Paternidade deve nos remeter ao acolhimento, à instrução, à proteção, à provisão. Então, paternidade é uma coisa preciosa. Paternidade é uma coisa muito boa. Mas o paternalismo é um controle excessivo. O paternalismo é uma coisa quase que perversa, né? Paternalismo é eu exercer poder à força, né? Autoridade, autoritarismo. Paternidade, paternalismo. Então, a autoridade é uma coisa preciosa, você conquista aquilo. O autoritarismo você impõe. Paternidade, se eu exerço o meu papel de pai, ou o meu papel enquanto pai, com excelência, o meu filho deseja ser o meu filho. O meu filho escolhe todos os dias ser realmente o meu filho. Ele fica grato por ser. Se eu exerço paternalismo, e Deus me livre cada dia mais disso, não me permita reforçar, repetir ou escorregar em comportamentos como esse, mas se eu exerço paternalismo, eu obrigo meu filho a ser meu filho. Olha, você tem que aceitar, você tem que engolir. Autoritarismo é eu exerço uma força que eu tenho sobre ele e ele vai ter que cumprir. Esse vídeo, antes de mais nada, ele não tem nenhum cunho político, zero absoluto. E eu espero que vocês tenham maturidade para ouvir o que eu vou falar agora sem preconceitos, tá? A linguagem ela vai ser neutra, mas que isso não possa ser distorcido nem cortado em partes, isolado. Isso aqui só faz sentido dentro de todo o contexto. Comunidade é uma coisa boa. Comunismo é uma coisa perversa, é doentio. Aí tem gente que se ofende quando a gente fala mal do comunismo, porque a visão que ela tem de comunismo é sobre comunidade. Então há distorção na percepção das palavras, tá? Eu não estou fazendo críticas nenhuma de cunho político ou buscando nenhum viés. Repara só, a comunidade é uma coisa muito boa, é uma coisa saudável, é uma coisa produtiva. Vamos viver em comunidade, vamos fazer algo em comunidade, vamos entender a importância da comunidade. Sim, comunismo é um adoecimento buscando um viés ou uma política publicitária com base na comunidade. E a maior prova de que isso não tem nenhum viés político é que
muitas vezes se atribui o comunismo à esquerda, mas se atribui o autoritarismo à direita, ou o paternalismo, né? Então, quando a gente tem esses extremos, normalmente a pessoa que foge do comunismo, ela abraça o autoritarismo achando que está indo para a autoridade. Muita gente que foge do autoritarismo, ela cai no comunismo achando que está indo para a comunidade. Mas esse vídeo é sobre paternidade e paternalismo. Vamos entender alguns conceitos de equilíbrio. Quando a gente fala na física, na química, biologia, matemática, todas as esferas, mas do ponto de vista da física, quando eu exerço pressão sobre determinada superfície, a física me prova isso, né? A ciência me prova que esse mesmo objeto devolve a mesma força. Então, minha mão aqui, simulando um objeto, uma parede, ela não tem nenhuma força. Ela está estática, está em equilíbrio, ou melhor, todas as forças em volta dela, abaixo, acima dela e ela mesma estão em equilíbrio, zero. Quando eu exerço essa força para a mão e para lá, a superfície da minha mão está exercendo a mesma força que no dedo. Quer ver uma prova prática disso? Se eu coloco uma balança aqui e eu aperto a balança, ela ia dar um peso. Mas se eu inverter a balança, colocar na ponta do dedo e fizer a mesma força, ela vai dar o mesmo peso. Então, a pressão exercida daqui para lá é a mesma de lá para cá. Por que é interessante a gente entender o conceito de equilíbrio e de ação e reação, que é uma das leis da física? Quando a gente entende esse princípio de ação e reação e o equilíbrio das forças, a gente vai entender que numa relação a gente costuma ter aquilo que a gente entrega por uma questão de equilíbrio. E isso também vai acontecer na biologia, mas uma vez que a gente entendeu o conceito a partir da física, vamos entender como isso funciona na paternidade e o que diferencia do paternalismo. Quando eu entendo que esse Deus é bom, eu vou ser melhor. Quando eu vejo paternidade, eu escolho esse Deus para mim. Então eu me posiciono a favor de... Se eu tenho... Muita atenção nisso daqui, por favor. Se eu tenho a compreensão de que Deus exerce uma força positiva em relação a mim, a minha reação, a minha devolução de força, é devolver força positiva em relação a Ele. Se eu sinto a paternidade, eu devolvo a posição de filho que reconhece paternidade. Aí você deve se perguntar, bom, mas se Deus é sempre bom e sempre o que Ele entrega é bom, por que sempre o que a gente devolve não é bom? Por que nem sempre ou nem todas as pessoas têm essa percepção de que Deus é bom e deseja ser tão bom quanto Ele, reagindo ao amor dele? Por um motivo muito simples. O diabo, ele entra nesse meio e nos convence de que o que a gente está recebendo é paternalismo. Como é que isso acontece? Deus nos disciplina, por exemplo. Em determinada circunstância, a gente está fora da curva, um comportamento inaceitável, e aí ele vai nos conduzir de alguma forma para que aquilo não aconteça. Aí o diabo fala, tá vendo? Aí, ó, ele está te julgando, ele está te condenando, você não presta. Típico de quem lê trechos da Bíblia, ou quem vive sob o jugo da religiosidade. A pessoa pega só aquele trecho, não, isso aqui só me condena. E não está vendo que aquilo, na verdade, é a expressão do amor de Deus ao disciplinar o filho. Quando eu não tenho essa compreensão plena da disciplina, da dureza em meu favor, o diabo me convence. E aí ele chega e fala assim, olha só, é melhor você não ir lá eles te condenam. Imagina quantas pessoas não conseguem entrar num templo, não conseguem congregar numa igreja, porque o diabo já convenceu que ali é o pior lugar, ali ela vai ser massacrada. Então, quando a pessoa tem essa percepção de igreja, essa percepção de religião e essa percepção de Deus, ela vai dizer, esse Deus me condena? Esse Deus me rejeita? Pois então, eu vou rejeitar ele. Entende o princípio de equilíbrio das forças? Se esse Deus me rejeita, isso é uma mentira.
O diabo diz que rejeita, Deus não rejeita. Mas quando o diabo diz que nós sofremos rejeição e somos convencidos por essa mentira, a gente começa a rejeitar esse Deus. Isso se aplica a todas as nossas relações, mas vamos para um exemplo um pouco mais profundo disso. Quer ver como funciona o equilíbrio das forças dentro do nosso organismo? Quando a gente ingere açúcar, o nosso corpo, para poder estabilizar pH e dosagens desse açúcar no sangue, ele tem que gerar mais insulina para poder haver quebra desse açúcar. O que é uma pessoa diabética, né, ou que apresenta a doença de diabetes? É uma pessoa que não consegue gerar espontaneamente ou não consegue gerar suficientemente insulina para a quebra desse açúcar. Então a pessoa fica com excesso de açúcar porque ela não consegue processar. Então perceba, uma máquina perfeita e natural, que é o corpo humano saudável, você colocou mais açúcar, ele coloca mais insulina. Aí você colocou muito mais açúcar, ele coloca muito mais insulina. Só que quando você excede no consumo de açúcar, chega um teto que o seu corpo não vai conseguir entrar em equilíbrio. Então, esse excesso de açúcar, com a falta de insulina, gera uma ruptura, uma quebra, um desequilíbrio que pode conduzir a pessoa a contrair uma diabetes, por exemplo. É claro que aqui eu não estou entrando no mérito da medicina, tá? A gente sabe que tem diabetes genéticas, tem gente que tem uma predisposição, outros pode ser por hábitos, mas de um modo geral, a base de funcionamento é essa para qualquer circunstância. Ingestão de açúcar, não tem ingestão de insulina proporcional, gera o desequilíbrio. Agora, o que é mais curioso? E aqui a gente volta rapidamente, não é sobre política, mas é sobre entender extremos e como Deus rejeita ambos, tá? Então, se alguém quiser levar para o viés aí direita e esquerda, Deus não é de nenhuma dessas, ok? Comunismo, autoritarismo. Quando a gente ingere açúcar demais, chega uma hora que o corpo não consegue reagir com insulina suficiente. Mas se a gente ingerir açúcar de menos, o nosso corpo, por não produzir quase insulina, por falta de necessidade, também pode atingir a diabetes. Tem noção disso? Então, é claro que eu não estou falando desse açúcar branco refinado, tá? Isso aí você pode cortar completamente da vida. Mas várias coisas que a gente come têm açúcares. Frutas, frutose, sacarose, tem uma série de outras fontes de açúcar que a gente pode ter que não artificiais. Mas se você não tiver ingestão nenhuma de açúcar ou de nada que produza açúcar, que tem coisas que a gente come também que são transformadas em açúcar dentro do organismo, mas se a gente cortar completamente isso, muito provavelmente essa pessoa também pode adquirir diabetes. Por quê? Ou pelo excesso de insulina que você tem que produzir a ponto de quebrar seu corpo, ou por nunca produzir insulina, por não precisar, você atrofia o seu corpo. Então esse equilíbrio é onde a gente admira a comunidade e a paternidade. E, por rejeição, a gente não cai nem no comunismo, nem no autoritarismo. Então, que a nossa compreensão dessa diferença seja clara e a importância dessa ação e reação esteja nítida, a ponto de compreender onde o diabo age na vida de todas as pessoas. A investida do inimigo, a investida do mal, a investida das trevas está exatamente aí. Ele nos convence de uma mentira e a gente reage a uma coisa que não é verdade. O que a psicologia mais fala hoje? Estudos que envolvem psicologia, comportamento social, comportamento humano, diz o quê? Quando a gente está num ambiente e alguma coisa acessa ou dispara um gatilho na minha mente, ou seja, eu tenho algumas memórias traumáticas. Quando eu estou em um ambiente que me remete, ainda que de forma inconsciente, me remete a uma experiência traumática, eu vou reagir à maneira que eu vejo e não à maneira que é. Vou dar um exemplo aleatório, sei lá. No âmbito dos negócios, por exemplo. Uma pessoa que sofreu de desvalor, desmerecimento, uma pessoa que sofreu abusos psicológicos, uma pessoa que não tenha a identidade
bem esclarecida ou bem firmada, né? Uma pessoa que tem esse déficit aí de aceitação própria e tal. Quando há essa falta, e essa pessoa está num ambiente profissional, e ela apresenta o produto dela e o cliente rejeita. A rejeição do produto, a rejeição do cliente, muito provavelmente está relacionada ao produto. Olha, não gostei. Olha, não me atende. Olha, não é o que eu quero. Olha, não me serve. Ponto. Normal. Mas essa pessoa que tem um trauma da rejeição, ou um trauma quanto ao que diz respeito ao alto valor, quando essa pessoa recebe um não, de imediato ela é remetida a quê? Não está me valorizando. Essa pessoa está me rejeitando. Olha que coisa insana. Da ótica da pessoa ferida, ela vê uma coisa que não existe. Ela se sente rejeitada quando a rejeição, na verdade, foi para o produto. O que o diabo faz com todo ser humano? Qual é a investida das trevas? É te convencer de coisas que não são reais, porque aí você vai reagir de forma terrível. Imagine, se eu estou oferecendo um produto e o cliente disse não, e eu tenho desequilíbrio, eu me sinto rejeitado, vou embora, choro, talvez vou ofender ou ser grosseiro com o cara. Eu não vou saber administrar uma relação onde eu estou me sentindo rejeitado. Nunca mais eu vou entrar em contato com esse cara. Talvez eu fale mal dele. Não vou saber conduzir uma conversa, não vou ter coragem para oferecer outro produto, porque eu fui rejeitado e não um produto. Então, a mentira diabólica ela gera destruição por esse equilíbrio de forças. Eu achei que fui rejeitado, então eu rejeito. Só que isso é uma mentira. Agora, se eu tenho uma visão clarificada sobre isso, e eu rompo com essa mentira das trevas, vamos supor que eu não tenho trauma nenhum agora, e eu estou diante da mesma situação. Um cliente rejeita o produto. Eu entendo que a rejeição não foi sobre mim, ou sobre a minha pessoa, mas a respeito do produto. Então, se eu estou tratando com uma pessoa que é um igual, não é nem um subalterno meu, nem alguém que está acima de mim. Humildade. Se eu entendo que eu sou um ser humano, filho de Deus, e eu estou diante de outro ser humano também, filho de Deus, e eu entendo que meu produto é bom e aquela pessoa rejeitou, se eu estou equilibrado, o que eu faço? Se eu estou bem, eu vou dizer, mas por que isso não te atende? Bom, talvez eu tenha um outro produto que possa te atender. É o preço? Talvez a gente possa fazer uma outra condição de pagamento. Ou talvez eu possa agregar valor ao meu produto para você entender que sim, ele vale esse preço. E por que não gastar com outro? Percebe que eu só vou conseguir desenvolver um relacionamento quando eu não fico nesse jogo de ação e reação com as trevas? Nessa cilada de crer em mentiras do diabo? A nossa relação com Deus é igual. Deus, ele é bom, é um fato. Se você não sabe disso, é falta de conhecimento. Quando a gente não compreende a bondade plena de Deus, não é falta de Deus. É a gente que não entendeu. Ele não deixou de ser Deus. É só uma expressão da nossa ignorância não ter clareza do quão bom ele é. Agora, estando convencido do quanto ele é bom, eu vou buscar essa relação. Porque eu entendo que ele me buscou primeiro. Ele pagou um preço primeiro, antes de eu nascer, antes de eu reconhecer a existência de um Deus, antes de eu desejar um Deus, ele já sacrificou o próprio filho em meu favor. Ele entregou tudo que ele tinha de mais precioso para me salvar. Então, isso nunca vai ser uma balança equilibrada. Porque a quantidade que Deus nos amou, jamais a gente vai conseguir devolver. Mas sabe o que é mais precioso em tudo isso? É que quanto mais eu compreendo o quão forte foi esse amor dele para comigo, o crescimento dessa compreensão, o crescimento do entendimento, da visão, quanto menor a minha cegueira a respeito de Deus, quanto maior a minha clareza sobre quem Deus é, mais fácil eu ser bom, mais fácil eu expressar o amor dele, mais fácil eu devolver. Só que ele não precisa do meu amor. Ele gosta de se relacionar comigo. Ele deseja se relacionar comigo, deseja se relacionar com você. Deus anseia por relacionamento. E quando a gente investe em relacionamento com Deus, o que a gente vai descobrir? Ei, sabe esse amor que você quer me devolver? Devolva para o próximo. Eu preciso do seu respeito, da sua obediência,
do seu reconhecimento de paternidade. Mas o amor que eu te entreguei, entregue para os outros. Um novo mandamento vos dou, saiu da boca do próprio Cristo. Ame uns aos outros assim como eu vos amei. Sabe essa força que vocês sentiram? Não reaja em direção a mim, não. Leva isso para frente. Gere isso dentro da sociedade. Aí a gente vai ter uma compreensão também mais profunda do que é dar a outra face. Outro dia, conversando aqui, pude compartilhar isso com minha irmã. Repara só. Quando a gente empurra, o outro empurra de volta. Quando a gente briga, o outro briga de volta. Quando a gente ofende, o outro ofende de volta. Lei da ação e reação. Esse é o normal. Como é que a gente gera um desequilíbrio positivo? Como é que a gente vai atuar em favor do reino? Simples. Pague o bem com o mal. Quando a pessoa te empurrou, tira a mão para ficar mais fácil para ela empurrar. Não é sobre necessariamente, literalmente, dar a outra face. É bateu aqui, agora bate aqui. Não, é bateu aqui, eu não vou nem me rebaixar, eu não vou achar que eu não presto porque eu levei um tapa, mas eu não vou te odiar porque você me bateu. E se você acha que tem razão sobre isso, eu discordo, continuo não concordando, mas está aqui o outro lado. Eu não vou fugir do seu comportamento, mas eu vou acolher a sua necessidade de bater. Eu vou entender que na sua fraqueza, a única coisa que você consegue bater é, mas na minha força, eu consigo apanhar sem devolver. E aqui, de novo, é muito precioso a compreensão de equilíbrio. Não é sobre ser frouxo, não é sobre ser covarde. Ah, bateu, agora eu vou ter que apanhar do outro lado. Não, cara, eu tenho força para te arrebentar. Mas tá aqui o outro lado, pode bater. Eu sou tão forte que eu consigo apanhar e não devolver. E aqui, mais uma vez, misericórdia, eu tenho medo até dos cortes, mas eu não estou falando sobre agressão física, de nenhum modo, em nenhuma espécie, em nenhuma esfera, não é para ser aceitável. Mas é só simbolicamente o que está sendo dito ali. Equilíbrio de forças. É trazido para o âmbito físico para que a gente compreenda. Cristo não estava falando para a gente suportar a agressão de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Mas entendendo que existe mais força naquele que pode devolver e não devolve. Isso é humildade e mansidão. Quando Cristo está na cruz e diz, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Gente, a gente está falando do Deus vivo. Cristo podia fulminar todo mundo com o olho. Não era sobre descer e dar porrada em todo mundo. Só que Cristo recebeu soco, recebeu chute. Cuspiram nele, humilharam ele. E o coração dele ardia perdão, amor, sem ódio, sem rancor, sem vitimismo. Ai, Deus, por que você me deixa desse jeito? Sabe quando é que Cristo falou, Deus meu, por que me desamparaste? Não foi na surra, não foi no soco, não foi na chicotada, não foi no arrastar a cruz, não foi no... sei lá, nenhuma humilhação que Cristo passou, ele falou, oh Deus, por que me desamparaste? Sabe quando Cristo falou, Deus meu, por que me desamparaste? É porque Cristo e Deus eram um só. E quando ele carregava o meu e o seu pecado na cruz, ele falou, Deus, por que o Senhor se apartou de mim? Eu nunca pequei. A presença, a falta de sentir a presença de Deus por conta do pecado que ele não cometeu, ele sentiu essa falta. E aí a queixa é sobre a falta da presença de Deus. Não é sobre dor, não é sobre ferida, não é sobre humilhação, não é sobre ser vítima, é sobre sentir saudade da paternidade. É sobre sentir saudade do Pai, porque ele reconhece o Pai, ele ama o Pai e ele deseja o Pai. Enquanto ele estava sendo humilhado, ele dizia, meu Pai sabe o que faz. Enquanto ele estava sendo socado, chicoteado, ele dizia, eu tenho um Pai que me ama e sabe o que faz. Quando ele estava na cruz, ele falou, Pai, eu reconheço que eu tenho um Pai, eu reconheço paternidade, eu respeito meu Pai, eu amo e admiro meu Pai, e eu tô falando, Pai, perdoa, essa galera não tá sabendo o que faz. Eu sei quem é o Senhor, eles não sabem, senão eles não fariam isso. Deus,
Pai, eu sei que eles só estão fazendo isso porque eles não estão vendo no Senhor o que eu vejo. Então perdoa, Pai. Então, que a gente possa entender esse equilíbrio de forças e gerar desequilíbrios positivos. Porque o diabo insiste em construir, em criar, ou melhor, destruir a partir de desequilíbrios negativos. O diabo inventa uma coisa ruim, a gente acredita e é a gente que acaba causando a coisa ruim. Deus confessa, promete, profere, fala de coisas boas, e se a gente acreditar, a gente promove coisas boas, por equilíbrio de forças. Mas quando a gente tem uma compreensão ainda mais elevada de tudo que Deus é e tudo que Deus fez e faz por nós, aí tudo fica ainda mais louco, porque a gente consegue gerar um desequilíbrio positivo. Eu recebo mal? Quer me empurrar? Eu vou facilitar para você. Você quer me empurrar para cá? Então eu vou vir para cá antes que você me empurre. Você nem consegue empurrar uma coisa que não gera resistência. Eu estou empurrando aqui, tem dificuldade. Agora eu vou empurrar, se eu tirar a mão, o outro cai. Quer fazer mal? Então vem, eu vou facilitar para você. Mas deixa eu te contar, eu vou retribuir isso com bem. E esse constrangimento de como assim a pessoa... Eu gritei com a pessoa, ela sorriu, sem deboche, sorriu com carinho, com apreço. Eu quebrei uma coisa dela e ela me deu um presente de igual ou maior valor. Quer dizer, como é que eu gero um dano e a pessoa devolve com bem? É isso que Deus faz conosco. A nossa negligência com Ele, a nossa falta com Ele, as nossas ausências, os nossos pecados, e Ele continua renovando misericórdia todos os dias. As tuas misericórdias se renovam a cada manhã. O que a palavra de Deus está dizendo? Olha, a justiça de Deus se executada, estava todo mundo no sal. Mas Ele é misericordioso mais uma vez. A gente fez o mal, Deus devolve bem. A gente fez o mal, Deus devolve bem. A gente fez o mal, Deus devolve bem. E nesse período que a gente está em fase de aprendizagem, que a vida é isso, é habitar nessa carne, é a gente ensinar a nossa alma. O corpo vai para a terra, veio da terra, volta para a terra. O espírito veio de Deus, volta para Deus, mas a alma está sendo disciplinada. E nesse período que a gente adestra, ensina, disciplina a nossa alma, a gente precisa olhar para o Pai e replicar aquilo que Ele faz nesse mundo. O mundo vai continuar sendo mal. O diabo vai continuar sendo mal. Mas se a gente entende a fonte de bem que a gente tem, a gente sempre vai ter mais bem para pagar esse mal e retribuir mal com bem, gerando um desequilíbrio positivo por aquele que nos enviou e é uma fonte infindável de amor. Deus abençoe o seu dia, que essa mensagem, quase 30 minutos, possa, quem teve coragem e disposição de assistir aqui, que tenha um tempo de oração agora, que possa meditar em tudo que foi dito e levar isso adiante. E quando eu falo levar adiante, não é necessariamente o vídeo. Se puder compartilhar esse vídeo, vai ser precioso. Mas se não, estude, medite nessa palavra e leve adiante no seu trabalho, no seu local de estudo, no seu ministério. Leve adiante através da sua fala, da sua compreensão. Compartilhe esse ensinamento em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, eu te agradeço por essa oportunidade, eu te agradeço por essa revelação da palavra, eu te agradeço pela tua presença, Senhor. Não sou digno, enquanto pecador, não sou merecedor de tudo que o Senhor faz, de todo o amor que o Senhor derrama em minha vida, em minha casa, na minha família, nos meus. Mas nenhum ser humano, Pai, é merecedor disso. E que a gente possa crescer nessa compreensão, Senhor, do quão cuidadoso, amoroso e infinito em misericórdia é o Senhor por nós. E que diante dessa compreensão a gente possa exercer misericórdia para com os outros. A gente possa crescer na ideia de generosidade. E aqui não é apenas financeiro ou material, mas generosidade espiritual, generosidade intelectual, que a gente possa orar por aqueles que estão à nossa volta, que a gente possa instruir, Senhor, aqueles que estão à nossa volta. E quem pôde ficar até esse momento do vídeo, meu Deus, claro, aqueles que ficaram até o início também, mas em especial aqueles que estão fazendo essa oração juntamente comigo, em diferentes partes do planeta, em diferentes momentos, isso vai ficar gravado e registrado e ecoando
Mas eu creio que a pessoa que alinha esse pensamento, que compartilha dessa mesma compreensão da palavra e concorda com o que está sendo orado aqui, Pai, nós possamos exercer com excelência aquilo que o Senhor nos chamou para ser e para fazer. Que essa concordância em oração gere frutos em todas as esferas dessas vidas, Senhor. Que esse alinhamento com o Senhor mesmo instrui em Sua palavra, Pai, esse momento de oração seja um momento de transformação de quem ora, Pai. Senhor, nós não oramos para Te convencer de nada. Nós oramos porque durante essa conversa, durante essa oração, nós estamos nos relacionando contigo, e nos relacionar contigo, Senhor, é entender o que o Senhor quer, e à medida que entendemos o que o Senhor quer, fica lógico e inevitável desejar o que o Senhor deseja e ser um executor, um colaborador da tua obra nessa terra. Então, que a gente possa orar cada vez mais, compreender mais da Tua Palavra, compartilhar mais da Tua Palavra e se relacionar cada vez mais contigo, entendendo o desequilíbrio de amor que temos na relação contigo, Senhor. E pegando esse déficit de não conseguirmos devolver o amor que recebemos, não para nos sentir culpados, mas para nos sentir verdadeiramente gratos, a ponto de retribuir também de forma imerecida o amor que recebemos. Então que a gente possa levar adiante para pessoas e entregar a essas pessoas, pagando o mal com o bem que já recebemos de forma tão abundante. Que o Senhor possa abençoar essas pessoas, essas famílias, os seus lares, e que haja prosperidade por onde essa palavra, por onde esse conhecimento passar, para a honra e glória do Teu santo nome. Deus abençoe o seu dia. Amém.